Então vamos lá, pessoal. Hã, Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é um sistema muito importante para os outros sistemas do nosso corpo, uma vez que o coração, que bombeia o sangue e os vasos sanguíneos são muito importantes para carregar pelo corpo nutrientes, que vão, obviamente, hã, garantir o metabolismo celular, o oxigênio, vão retirar metabólitos e gás carbônico, que são substâncias que não são mais necessárias, e o sangue também fornece, também transporta células, não só as hemácias, que carregam oxigênio e gás carbônico, mas também carrega células de defesa. Então o sangue, ele é super importante, ele é ultra importante, porque ele garante a condução de nutrientes e oxigênio, a defesa e a retirada de coisas que não servem mais, que serão eventualmente secretadas, liberadas pelo fígado ou pelos rins. Então nós temos assim ah, um sistema muito bonito e muito importante no nosso corpo, que tem como item central o coração. Tá? Então, se a gente for falar um pouquinho da anatomia básica, eu sei que vocês já viram isso daqui com a Mirna, tá? Então, vou até passar um pouquinho mais rápido. Aqui, só para vocês saberem, tá? São os capítulos 14, 15 e 16 do Silverthorne. Então, quando nós falamos de sistema cardiovascular, eu estou falando do transporte de sangue através do corpo. Tá? Então, essa tabela aqui ela é interessante porque ela resume o que o coração carrega, né? O que é transportado no sistema circulatório. Então, vale a pena dar uma olhada. Ah, Nós somos animais de circulação fechada. Então, isso significa que o coração bombeia o sangue. Essa é a função do coração, né? O coração é uma bomba, ele bombeia o sangue. E o sangue ele é transportado por dentro de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles são de diferentes tipos, nós classificamos eles em 5 tipos. As artérias são os vasos que levam o sangue do coração para os tecidos. Então, as artérias carregam o sangue do coração para fora. Tá? Se eu tiver aqui o coração, as artérias carregam o sangue do coração para fora. Né? Então, a gente tem a artéria aorta, o tronco pulmonar, e essas grandes artérias vão se dividindo. Bom, ah, ah, como a gente diz, né? Essas artérias elas vão apresentando ramificações cada vez menores, até que nós chegamos nas menores artérias do corpo, que são as arteríolas. As arteríolas são artérias muito pequenas, artérias muito finas, que possuem uma parede muscular muito espessa, e essas arteríolas são muito importantes, porque elas que entregam o sangue para os capilares. Os capilares são os menores vasos do corpo, tá? Bem mais finos do que um fio de cabelo, e esses capilares possuem apenas endotélio. Tá? Endotélio, se vocês lembrarem, é esse tecido aqui de revestimento do vaso pelo lado de dentro. Então, os capilares, por eles serem formados por apenas uma camada de células, é nos capilares que nós observaremos as trocas entre o sangue e o tecido. É nos capilares que ocorre ah, a troca de oxigênio, gás carbônico, a troca de nutrientes e a troca de metabólitos. Os capilares eles formam uma rede de pequenos vasos que nós chamamos de leito capilar. Tá? Então, as arteríolas, voltando nelas rapidinho, elas controlam a quantidade de sangue que chega nos capilares. Então, as arteríolas são as verdadeiras torneiras, os controladores
da quantidade de sangue que chega nos capilares. Esse sangue nos capilares realiza trocas, né? Oxigênio, gás carbônico, nutrientes, e depois que esse sangue passa pelos capilares, ele é recolhido por veias muito pequenas, chamadas vênulas. Essas vênulas vão se juntando, como nós dizemos, se anastomosando e formando veias cada vez maiores, né? As veias são vasos ricos em tecido fibroso que vão apresentar válvulas que impedem o retorno do sangue. Então, as veias, por apresentarem essas válvulas, garantem que o sangue seja conduzido em apenas uma direção, do resto do corpo em direção ao coração. Então, as artérias levam o sangue do coração para os capilares. As veias levam o sangue dos capilares de volta ao coração. Aqui, eu sei que essa figura é do capítulo 15, mas eu gosto muito de começar por ela, que é para a gente saber por onde o sangue vai passar. Então, aqui nós temos ah, uma tabela muito interessante mostrando a espessura dos vasos e a composição dos vasos. Veja que todos os vasos, independente de tamanho ou função, são revestidos pelo endotélio. As artérias têm um importante componente elástico, artérias são muito elásticas, têm uma grande quantidade de músculo liso e tecido fibroso. As artérias são espessas, são grossas, porque elas precisam suportar a pressão gerada pelo coração. Se elas não aguentassem, as artérias romperiam, né, devido à pressão gerada pelo coração. As arteríolas, vejam só que interessante, são vasos pequenos, simples, que têm uma parede muscular muito intensa, muito bem desenvolvida. Então, essa parede muscular pode contrair ou relaxar, dependendo da necessidade do organismo. Aqui nós temos os capilares, formados apenas pelo endotélio. Aqui, as vênulas, que caracteristicamente não têm músculo liso, são formados apenas de tecido conjuntivo. E as veias, que têm uma certa elasticidade, têm uma certa musculatura, mas as veias têm uma característica um pouco diferente. As veias, elas são capacitivas, ou seja, as veias elas são capazes de armazenar, de carregar sangue, tá? O que a diferencia dos outros vasos sanguíneos que a gente tem do lado arterial. Na aula que vem, a gente vai conversar um pouco qual é a relevância dessa característica das veias. Então, as artérias nós dividimos em artérias elásticas, as maiores do corpo, as artérias musculares e as arteríolas, né? Então, aqui, se vocês reconhecerem, nós vamos das artérias mais próximas do coração, a aorta e a artéria pulmonar, que saem diretamente do coração, e conforme elas vão se ramificando, elas vão se tornando artérias musculares, até que por fim nós temos, dentro de cada tecido, cada órgão, as arteríolas. As veias aqui, percebam que são muito ricas em fibras colágenas, então isso daqui não existe à toa, tá? Essa característica não é à toa. Permite que as veias armazenem grandes quantidades de sangue. Essas túnicas íntimas e médias íntimas têm pouca presença de músculo liso, então as veias, via de regra, não conseguem fazer o controle do seu diâmetro tão bem quanto as artérias, e as veias apresentam válvulas, né? Então aqui nesse gifzinho vocês podem ver, olá, nesse gif vocês podem ver que o sangue só circula em uma direção, né, de baixo para cima. Então, se o sangue tentar retornar, ele não consegue, porque a válvula fecha. Então, isso garante que o sangue seja empurrado em apenas uma direção. Aqui nós temos um modelo funcional do sistema circulatório.
Vejam aqui que nós temos uma pequena circulação, que é a circulação do sangue nos pulmões, e uma grande circulação, que é a passagem de sangue pelos nossos tecidos do corpo inteiro, tá? Aqui tem uma pequena animação mostrando isso. Então vejam só, o lado esquerdo do coração recebe o sangue oxigenado do pulmão, o sangue entra pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e é levado para a aorta, é bombeado para a aorta. Esse sangue passa da aorta para todos os vasos do corpo, é recolhido pelas veias, chega nas veias cavas e entra novamente no coração pelo lado direito. O lado direito do coração possui sangue deoxigenado, sangue com baixa concentração de oxigênio. Esse sangue será enviado para o pulmão para se oxigenar, para fazer as trocas gasosas. Então, o sangue entra pelo átrio direito, ventrículo direito, é jogado no tronco pulmonar e aí ele vai embora. Artérias pulmonares, entra no pulmão, faz as trocas gasosas e volta oxigenado para o coração pelas veias pulmonares. Aí ele segue tudo de novo: átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e assim por diante. Então, vejam aqui que nós temos duas circulações. A circulação pequena, chamada de pequena circulação, tem origem no ventrículo direito, passa pelos pulmões e acaba no átrio esquerdo. A grande circulação, chamada de circulação sistêmica, começa no ventrículo esquerdo, passa pelos vasos do corpo e termina, se encerra no átrio direito. Professor, Oi. então quando o sangue chega no átrio direito, ele já passou por todo o corpo, né? Sim. Ah, sim. Ah, entendi. A minha dúvida é as vitaminas, né? Os hormônios, por exemplo, que o sangue carrega. Quando ele chega no átrio direito, ele não está mais. É só questão do oxigênio, que ele Não, está deoxigenado, ou os hormônios também sofrem alguma coisa? a gente usa o oxigênio como referência, porque o oxigênio, quando ele passa pelo corpo, ele é consumido, tá? Aí ele precisa ser restabelecido no pulmão, mas os hormônios, os nutrientes continuam, Ah, sim, certo. Obrigada, professor. tá bom? Então, uma coisa que eu gosto muito nessa pequena animação é que, se vocês olharem, o ventrículo direito tem uma parede muscular menor do que a parede muscular do ventrículo esquerdo. Isso é óbvio, né? A quantidade de sangue é a mesma nos dois ventrículos, tá? Então, a quantidade de sangue que tem dentro do ventrículo direito é a mesma que tem no ventrículo esquerdo. Só que o tamanho, né, do corpo, a quantidade de vasos por onde o sangue vai passar no corpo todo é muito maior do que a do pulmão. Então, o ventrículo esquerdo tem que ser mais musculoso, porque ele tem que gerar uma pressão maior para que o sangue passe pelo corpo todo. O ventrículo direito, por outro lado, só precisa enviar sangue para um órgão, para o pulmão. Então, esse lado direito não precisa gerar uma pressão tão grande e não precisa, portanto, ter uma força tão grande. Pergunto para vocês: quantas válvulas tem no coração?
O coração tem 4 válvulas, né? Então vamos lá. O coração tem 2 válvulas atrioventriculares entre o átrio e o ventrículo. Então são válvulas que permitem que o sangue passe apenas do átrio para o ventrículo. O sangue não pode voltar para o átrio. Então aqui eu tenho 2 válvulas atrioventriculares e 2 válvulas semilunares. Uma válvula semilunar pulmonar entre o tronco pulmonar e o ventrículo direito, e uma válvula que está escondida aqui atrás, que é a válvula aórtica entre a aorta e o ventrículo esquerdo. Tá? Então, o coração ele garante, através dessas válvulas, que o sangue circule de maneira unidirecional. O sangue vai em apenas uma direção. Vejam aqui que durante a contração do ventrículo, enquanto o ventrículo está contraindo, as válvulas atrioventriculares estão fechadas e as válvulas semilunares estão abertas, liberando o sangue para as artérias. Enquanto o ventrículo está relaxando, as válvulas semilunares fecham e as válvulas atrioventriculares abrem, permitindo que o ventrículo encha de sangue. Tá? Então, essas válvulas funcionam no que a gente chama de contrarritmo. O que a gente quer dizer com isso? Enquanto o ventrículo está contraindo, essas estão fechadas e essas estão abertas. Quando o ventrículo está relaxando, essas estão fechadas e essas estão abertas. Tá? Então, praticamente o tempo todo que uma está fechada, a outra está aberta. Veremos que existem momentos em que as duas estão fechadas ou que as duas estão abertas, mas são momentos muito especiais do ciclo cardíaco. Tá? Então, o coração ele tem uma característica muito importante em relação aos outros músculos estriados esqueléticos. O primeiro ponto é que no caso do coração, a contração ela é autônoma. E a contração do coração é controlada por um conjunto de células chamadas células autoexcitáveis ou células marca-passo. São células do nosso coração que despolarizam e atingem o potencial de ação de maneira espontânea. Eu não preciso de um neurônio liberando o neurotransmissor para despolarizar minha célula. Então, se vocês olharem aqui rapidinho, as células cardíacas são ligadas por essas estruturas chamadas discos intercalares. Esses discos intercalares são muito ricos em junções comunicantes que permitem a passagem do potencial de ação diretamente de uma célula para outra. Então, os discos intercalares, eles promovem uma junção comunicante, uma sinapse elétrica, e é muito rico também em desmossomos, que permitem ao coração uma unidade mecânica. Então, aqui só para mostrar para vocês, o nó sinoatrial fica nessa região aqui do coração. O nó sinoatrial, ele dispara potenciais de ação com certa frequência. Então, essa célula se despolariza, aqui tem o limiar, né? Essa célula se despolariza, atinge o limiar, dispara um potencial de ação, volta, despolariza, atinge o limiar, dispara um potencial de ação. Então, essa célula do nó sinoatrial dispara esporadicamente, espontaneamente, potenciais de ação. Esses potenciais de ação são conduzidos pelos discos intercalares de célula em célula. As células musculares cardíacas são curtas,
Tá? As células elas são pequenas. Então, o potencial de ação ele é conduzido de célula em célula por dentro desses discos intercalares, criando assim uma sequência de disparos que começam no nó sinoatrial e terminam nos ventrículos. Tá? Então, nós veremos que o coração tem uma sequência de despolarização que começa no nó sinoatrial e termina lá na ponta do ventrículo e paredes do ventrículo. Tá? É uma característica muito interessante do nosso coração. A contração do músculo cardíaco também é diferente do músculo esquelético que a gente viu na aula passada. Se vocês recordarem, o músculo esquelético, ele recebe uma sinapse de um neurônio que libera acetilcolina e isso promove a despolarização e o disparo do potencial de ação. No caso do coração, eu não preciso, no caso do coração, eu não preciso. O Inara, a gente vai ver que não, tá? Não é por abertura de canais de sódio. Nesse caso, são canais de cálcio. Tá? Na região do marca-passo, são canais de cálcio. Então, no caso do coração, observaremos algo muito interessante. Espera que eu me perdi. Tá. No caso do coração, a gente observa algo muito interessante. Eu não preciso de um neurônio se ligando, fazendo sinapse com cada célula. Tá? Eu não preciso disso. Para controlar o ritmo do coração, eu preciso apenas controlar a região marca-passo. Então, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, os dois controlam o nó sinoatrial. Controlando o nó sinoatrial, eles conseguem controlar se o coração vai aumentar a frequência, que é o simpático, ou diminuir a frequência, que é função do parasimpático. Então aqui temos o seguinte: irá ocorrer o disparo do potencial de ação na região marca-passo. Esse potencial de ação é conduzido de célula em célula. E esse potencial de ação nas células cardíacas, ele vai inicialmente seguir um caminho muito parecido com o da célula esquelética. Ele é carregado pela membrana, entra nos túbulos T, que também estão presentes no coração. Só que aqui começa a ser um pouco diferente. No coração, o potencial de ação abre um canal de cálcio do tipo L. O canal de cálcio do tipo L é latente, lento. Ele fica aberto durante longos períodos. Diferente do músculo cardíaco que abre e fecha. Os canais de rianodina, eles ligam e desligam. Aqui os canais de cálcio do tipo L, eles ligam, eles abrem, ficam um bom tempo abertos e só depois é que eles fecham. Tá? Então essa é uma primeira diferença. Esse canal de cálcio do tipo L permite a entrada de cálcio na célula e esse cálcio que entra na célula irá abrir os canais de rianodina, os receptores de rianodina que estão na membrana do retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio que entra na célula liga nos canais, nos receptores de rianodina e promove a liberação de mais cálcio, criando o que a gente chama de faíscas de cálcio. Tá? Então, esse cálcio ele não é liberado de uma só vez.
Ele é liberado em pulsos, que a gente chama de faíscas. Tudo bem. Então, vemos aqui que no caso do músculo cardíaco, existe cerca de 90% do cálcio necessário para a contração vem do retículo. Os outros 10% vêm do lado de fora. O músculo esquelético dependia quase que exclusivamente, o músculo esquelético dependia quase que exclusivamente do cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático. O coração tem uma participação do cálcio do lado de fora, tá? Do cálcio proveniente do ambiente extracelular. Beleza? Até aqui? Esse cálcio, que é liberado do retículo e que entra pelos canais de cálcio do tipo L, liga-se à troponina. Aí aqui é tudo parecido. A troponina desloca a tropomiosina e a tropomiosina permite a interação entre actina e miosina, causando a contração muscular. O relaxamento também é semelhante, mas aqui no coração a gente tem um trocador, que é esse MCX, que troca sódio e cálcio. Tá? Esse trocador ele é interessante para nós, porque ele joga o cálcio de volta para o lado de fora da célula, garantindo assim que a concentração de cálcio no citoplasma caia rapidamente, permitindo que o coração relaxe mais rapidamente do que o músculo esquelético. Existe uma bomba de cálcio que joga o ATP para dentro do retículo sarcoplasmático, onde ele será armazenado, onde ele será guardado para a próxima contração. Dito isso, queria chamar a atenção para uma coisa super relevante do músculo cardíaco. No caso do músculo esquelético, no caso do músculo do seu braço, a graduação de força, ou seja, a quantidade de força que você coloca para uma certa tarefa, é modulada pela quantidade de fibras que você movimenta. Então, se eu quero fazer um movimento forte, eu contraio muitas fibras. Se eu quero fazer um movimento fraco, eu contraio poucas fibras. O coração não tem essa possibilidade. O coração contrai todas as fibras juntas, tá? Em sequência. Cadê o mouse? Ou o coração contrai todas as fibras juntas em sequência, ou ele não contrai. Dessa maneira, o coração precisa ter outro jeito. Dessa maneira, o coração precisa ter outro jeito de regular a força. Tá? Como que o coração regula, então? Winara, cuidado, o cálcio, tá? Sim. Tá, entendi. Agora que eu entendi. O cálcio armazenado no retículo vem do lado extracelular? Sim, parte dele vem sim. Inclusive, é uma característica importante do coração que quanto mais cálcio entra pelo canal de cálcio do tipo L, mais cálcio é armazenado no retículo e, portanto, na próxima contração, mais cálcio ele tem disponível
para a interação entre actina e miosina. Tá? Então, o coração, ele regula a sua força. O coração regula a sua força baseado em dois itens principais. Tá? O coração regula a força baseado em dois itens principais. O primeiro que eu queria que vocês lembrassem é a quantidade de cálcio. Quanto mais cálcio. Como assim cálcio do tipo 1, Inara? Perdão, professor. Na verdade, era do tipo L. O que é cálcio do tipo L, professor? Qual a Não, não. diferença? Não é. O cálcio não é do tipo L. O canal é que é do tipo L. Ah, Tá? sim. Ele é um canal que permite a entrada de cálcio, só que esse canal de cálcio é do tipo L. L. Ah, Entendeu? entendi. Tá bom, obrigada, professor. Por nada. Então, a quantidade de cálcio durante a contração é um dos elementos definidores da força. Quanto mais cálcio é liberado, mais troponinas são ativadas, e quanto mais troponinas ativadas, maior é a interação entre a actina e a miosina. Então, aqui nós temos um primeiro ponto relevante. Tá? Aqui nós temos o primeiro ponto relevante. Quanto mais cálcio, mais força. O segundo item importante para a força do coração é o estiramento. Basicamente, né, vamos pensar aqui no ventrículo. Vamos ler um ventrículo, tá? Aqui eu tenho um ventrículo. Se eu tiver um ventrículo, tá? 1 e o ventrículo na situação 2, vejam que no ventrículo 1, o volume X, o volume Y. Tá? O volume Y é maior do que o X. Então tem mais sangue dentro do ventrículo na situação 2. A parede muscular do ventrículo na situação 2 está mais estirado. Então o músculo está mais esticado. E a regra é: quanto mais esticado, quanto mais estirado o músculo cardíaco, mais força ele desenvolve. Então, de maneira funcional, o que nós podemos dizer? Quanto mais sangue tem dentro do ventrículo antes dele começar a contrair, tá? Quanto mais sangue tem dentro do ventrículo antes de ele começar a contrair, mais força o músculo cardíaco vai desenvolver. Esse é o chamado mecanismo de Frank-Starling. Tá? Então, esse gráfico eu acho ele muito interessante, porque vejam só, o músculo esquelético também se beneficia do estiramento. Só que o ganho de força do músculo esquelético, olha só, é de apenas 20% da força máxima. O músculo cardíaco ganha até 70% da força máxima. Então, o que eu quero dizer com isso? O músculo cardíaco trabalha nessa faixa aqui. Pequenos ganhos, pequenos estiramentos do coração causam um ganho de força enorme. Não esquece, hein? O coração vai regular a força baseado em duas coisas: na quantidade de cálcio disponível e no estiramento do músculo. Beleza? Sim ou não?
Tá? O potencial de ação do coração, ele é bastante diferente do potencial de ação que nós vimos até agora. Nós vimos o potencial de ação do neurônio e do músculo esquelético. O potencial de ação do músculo cardíaco é um mundo à parte. Então, o potencial de ação das células cardíacas tem 3 diferenças importantes em relação aos músculos esqueléticos e neurônios. Primeiro, o período refratário da célula cardíaca é muito maior do que o dos neurônios e dos músculos esqueléticos. Como assim período refratário? Vem comigo aqui rapidinho. Eu tive uma despolarização, essa despolarização atingiu o limiar. O que acontece nas células musculares cardíacas? Eu tenho a abertura daquele canal de cálcio que eu falei para vocês, canal de cálcio do tipo L. Esse canal de cálcio do tipo L permanece aberto por muito tempo. Tá, olha só, ele fica aberto durante muito tempo. Por ele ficar aberto durante muito tempo, a membrana da célula muscular cardíaca permanece despolarizada por mais tempo e os canais de sódio permanecem inativados por mais tempo. Estão vendo? Os canais de sódio vão permanecer inativados por mais tempo. Então, o período refratário da célula muscular é muito mais longo. E daí que se o período refratário é muito mais longo, não ocorre aquela somação de forças do músculo esquelético, o chamado tetanismo. Então, no músculo esquelético, se eu fizer vários disparos em sequência, a força muscular também aumenta. No coração, isso não ocorre. Então, mais uma vez, na ausência de tétano, o músculo cardíaco tem que encontrar outros jeitos de aumentar sua força. E segundo, na ausência de tétano, o músculo cardíaco ele não cansa tão facilmente. Tá? Então é muito difícil o músculo cardíaco entrar em fadiga. A gente vai ver na histologia que outra coisa que ajuda o coração a não entrar em fadiga é o fato de ele ter grandes quantidades de mitocôndrias e de reservas de oxigênio dentro da mioglobina e reservas de açúcar na forma de glicogênio, além de gordura. Tá? Então, o músculo cardíaco não cansa, não entra em fadiga tão facilmente. O segundo ponto é que o cálcio tem um papel importantíssimo no potencial de ação, coisa que nós não observamos nem no coração, nem no esquelético, nem no neurônio. Como assim o cálcio tem um papel importante? Veja só. Aqui eu gostaria que vocês lembrassem porque isso cai na prova. Nas células marca-passo, o disparo do potencial de ação, nas células marca-passo, o disparo do potencial de ação plá, é feito pela abertura de canais de cálcio do tipo L. Tá? Então, esse é um ponto super relevante. Na célula ventricular, que é a célula contrátil do coração, a célula que realmente faz a força, o canal de cálcio do tipo L vai manter a membrana despolarizada por mais tempo, permitindo a entrada de cálcio. Esse canal de cálcio do tipo L vai ter uma dupla função fisiológica: manter a membrana despolarizada e permitir a entrada de cálcio, que será armazenado para a próxima contração. Então, repetindo,
Na célula marca-passo, o disparo do potencial de ação é feito pela abertura de canais de cálcio do tipo L. Tá? Na célula ventricular, esqueci de falar, desculpa. O disparo é feito pelo sódio, mas a célula se mantém despolarizada pela abertura de canais de cálcio do tipo L, que terá uma dupla função: manter a membrana despolarizada e aumentar a quantidade de cálcio que entra na célula para a próxima contração. Então, acho que aqui vocês já viram que, se eu regular esses canais de cálcio, eu consigo regular a quantidade de cálcio que entra na célula. Né? Esse é um ponto importante. O último ponto, tá, é que a despolarização e o potencial de ação podem ser modulados por neurotransmissores, enquanto que no músculo esquelético é uma questão de liga e desliga. O que eu quero dizer com isso? O potencial de ação da célula cardíaca pode ser encurtado para que ele fique mais rápido, para que ele contraia mais rápido, ou ele pode ser alongado para que a célula contraia mais devagar, dependendo do neurotransmissor. Então, o sistema nervoso simpático, o que ele vai fazer? O sistema nervoso simpático vai diminuir a duração desse ciclo. Vai diminuir, fazendo com que o coração contraia mais rápido. O que o parasimpático faz é o contrário, ele alonga esse tempo. Aqui nem tanto, mas enfim, ele alonga esse tempo, fazendo com que o coração bata, entre aspas, mais devagar. Então, sim, Inara, quando a gente acelera o batimento cardíaco, a duração do potencial de ação diminui. Quando a gente desacelera o coração, a duração desse potencial aumenta. Então, é assim que o nosso corpo acelera ou desacelera o coração. Tá? Então, o nosso coração, a nossa fibra cardíaca, as células contráteis, elas têm um potencial de ação com um formato um tanto curioso, que a gente separa em 5 categorias, em 5 fases. Fase 0, 1, 2, 3 e 4, que vocês estão vendo aí. Essas células, esse potencial de ação, vocês podem ver que aqui na fase 2, ele tem um platô que atrasa a repolarização. Tá? Então, esses canais de cálcio eles permanecem abertos por mais tempo, diminuindo a entrada de potássio e mantendo a membrana despolarizada por mais tempo. Tá? Mantendo a membrana despolarizada por mais tempo. Ok? Aqui na fase 3, a gente tem a chamada repolarização rápida. Então, nessa repolarização rápida, eu tenho a abertura de muitos canais de potássio e o fechamento dos canais de cálcio. E aí, rapidamente, esse potencial de membrana volta para o repouso, se preparando agora para receber o próximo potencial de ação. Tá? Então, isso é para células contráteis. As nossas queridas células marca-passo, veja só, elas se despolarizam voluntariamente, autonomicamente.
Existe nas células marca-passo do coração uma série de canais de sódio, chamados canais de sódio I de igreja. Esses canais de sódio I de igreja, eles permitem um vazamento de sódio constante. Esse vazamento constante de sódio é chamado de corrente F, corrente Fanny, engraçada. Tá? Porque quando os fisiologistas estavam estudando, eles não conseguiam explicar de onde vinha esse vazamento de sódio. Tá? E aí, quando eles foram estudar mais a fundo, eles perceberam que tinha esses canais de sódio presentes aí na membrana. Então, ficou o nome desses canais. Canais IF. Tá? São os canais I que fazem uma corrente F, Fanny. Então, esses canais de sódio ficam abertos o tempo todo. Então, vai vazando, vai entrando, né, vai vazando sódio para dentro da célula e a membrana vai gradualmente despolarizando. E a membrana vai gradualmente despolarizando. Quando eu tenho esse potencial de membrana chegando perto do limiar, eu tenho a abertura de canais de cálcio transientes, tá? Que a gente chama de canais de cálcio, veja só, canais de cálcio T, que abrem na membrana, causam uma entrada rápida de cálcio, tem a despolarização, atinge o limiar, e aí abre esses canais de cálcio do tipo L. Então é bem rápido, despolariza, né, com sódio, abre esses canais transientes, atinge o limiar e logo em seguida abre os canais de cálcio do tipo L. Tá, tudo bem. Então a gente tem aqui uma célula que se despolariza lentamente, atingindo o limiar, né, atingindo o limiar, levando essas células a disparar o potencial de ação, que vai ser conduzido para as outras células. Beleza, e eu com isso? E você com isso? Que a atividade desses canais de sódio e cálcio pode ser modulada. Esses canais de sódio e cálcio aqui, ó. Esse canal de sódio Fanny e F, e esse canal de sódio transiente. A adrenalina e a noradrenalina, vejam só, adrenalina e a noradrenalina, aumentam a permeabilidade de sódio e de cálcio na membrana, fazendo com que a membrana fique despolarizada, mais próxima do limiar, e a despolarização é mais rápida. Dessa maneira, se eu jogar sobre o coração, sobre o nó sino atrial, adrenalina ou noradrenalina, o coração despolariza mais rápido, chega no limiar mais rápido e, portanto, a frequência cardíaca aumenta. Se eu jogar sobre a região marca-passo acetilcolina, a permeabilidade dos canais de cálcio e sódio diminui. Então a membrana fica hiperpolarizada e a membrana demora mais para chegar no limiar. De forma que essa célula vai demorar mais para disparar o potencial de ação. Então faz sentido? Faz sentido? Sim ou não? Professor, Oi. assim, fez mesmo bastante sentido para mim. Mas a minha dúvida é como identificar a região marca-passo e a região ventricular do coração.
Vamos Tá. identificar Eu qual a vou mostrar para diferença. vocês alguns desenhos, tá? Eu vou Ah, mostrar para vocês algumas imagens, mas ó, só para você saber. Cadê? Então aqui, ó. Aqui está a região marca-passo, tá? No nosso material. Eu vou mostrar daqui a pouco. tá bom. Todas essas fibras em roxo que vocês estão vendo são fibras musculares do coração. Só que essas fibras têm potencial marca-passo, tá? Elas conseguem gerar o próprio ritmo. Qual deles é o mais rápido? Qual deles é o que gera o potencial de ação mais rápido primeiro e manda em todo mundo? O nosso natrial. Tá? Então, como é que eu diferencio? Todas essas células aqui que estão em roxo, que são especializadas em conduzir o impulso elétrico, tem esse formato aqui de potencial. Olá, tem esse formato aqui de potencial. Todas as outras células do coração, que são contráteis, têm esse formato aqui. Que é mais demorado, né? O potencial. Isso. E tem esse platô que impede que o canal de sódio abra novamente num curto espaço de tempo. Legal. Então, no potencial de ação dessas células ventricular, o que inicia o potencial são os O canais de sódio. sódio. Isso, igual o neurônio. Entendi. Só que quem mantém a membrana despolarizada por longos tempos são os canais de cálcio do tipo L, Entendi. Ótimo. Obrigada, professor. tá? Por nada. Então, a frequência do coração está sob controle autonômico do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. A força do coração, galera, depende do que mesmo? Do estiramento e da quantidade de cálcio. Não esqueçam, estiramento e quantidade de cálcio. Então, a força depende da quantidade de sangue que tem dentro do ventrículo. Então, só para vocês saberem, tá? Só para vocês saberem. Existe a chamada pré-carga e a pós-carga. O que é a pré-carga? O ventrículo recebeu sangue, tá? O ventrículo está aqui, olá. O ventrículo está aqui cheio de sangue. O ventrículo contrai e expulsa o sangue. Sempre fica uma pequena quantidade de sangue depois que o ventrículo contrai. Pequena nada, tá? Uma quantidade considerável de sangue dentro do ventrículo depois que o ventrículo contrai. Tá? Essa quantidade de sangue que permanece no ventrículo depois que ele contrai é chamada de pós-carga. Entendido? Então, é após a carga, né? Após a força, após a contração. Aí esse ventrículo relaxa. Aí esse ventrículo relaxa. E enche de sangue de novo. A quantidade de sangue que tem no ventrículo, enquanto ele está relaxando, se preparando para contrair de novo, é a chamada pré-carga. Foi claro? Se eu aumento qualquer um dos dois, se eu aumento a quantidade de sangue que sobra depois da contração, ou se eu aumento a quantidade de sangue que possui depois do relaxamento, não importa. Se qualquer um dos dois aumentar, aumenta o estiramento do músculo e, portanto, aumenta quem, galera? Aumenta a força. Beleza? Boa, Moisés. Boa, Inara. Ah, não, Inara falou sim, mas eu sei que você falou força, Inara. Sei que você falou força. Beleza? E a contratilidade? A contratilidade, galera, é a capacidade do coração gerar força intrinsecamente. Como assim intrinsecamente? Sem depender do estiramento, dependendo só da própria célula. Tá? A contratilidade do coração é dependente exclusivamente do sistema nervoso simpático. Então saibam que o parasimpático
não consegue diretamente diminuir a força do coração. Não consegue. Tá? Mas o sistema nervoso simpático consegue aumentar a força do coração. Beleza? Então veja só. Sistema nervoso simpático atua nos receptores beta 1 das células marca-passo, aumentando a entrada de sódio e cálcio, aumentando a velocidade de despolarização e a frequência cardíaca aumenta. O parasimpático libera acetilcolina, que aumenta a entrada de cálcio e aumenta a saída de potássio e um pouquinho da entrada de cálcio, hiperpolarizando a célula, diminuindo assim a frequência cardíaca. Então é assim, muito simplesmente assim, que o simpático e o parasimpático regulam a frequência. Só para vocês saberem, se eu pegar o coração de uma pessoa e arrancar do seu peito, tirar todas as conexões nervosas, o coração continua batendo sozinho a 90 batimentos por minuto. Então, se eu tirar o coração da sua cavidade, ele continua batendo a 90 batimentos por minuto. Porque essa é a frequência base do coração. Só que, se vocês separarem, né, 90 batimentos não é o normal. O normal é cerca de 60 a 70. Então, durante a nossa vida normal, eu tenho uma inibição do parasimpático ativada o tempo todo. Então, ao longo do dia, quem é mais importante é o parasimpático. O simpático só é ativado em situações de necessidade. Tá? Isso aqui eu não coloco na prova, mas é só para vocês saberem. E como eu falei, o mecanismo de Frank-Starling, tá? O mecanismo de Frank-Starling é o seguinte, eu vou repetir ele mais para frente, mas a regra é, quanto maior o estiramento, maior a força. Como que eu aumento, né, a quantidade de sangue que retorna para o coração? Eu aumento a quantidade de sangue que retorna por 3 mecanismos. A bomba do músculo esquelético, a bomba respiratória e a atividade do simpático sobre as veias. Então, sejamos bastante rápidos. A bomba do músculo esquelético é o seguinte: quando os meus músculos da perna e da cavidade inferior do abdômen. O Inara, não. Tá? Infarto tem a ver com a falta de sangue circulando nos músculos. Sem sangue, os músculos cansam e param de funcionar. Se essa falta de sangue continuar, essas células não só cansam, como elas morrem, e aí a gente tem um problemão. Então, basicamente é o seguinte: quando eu contraio os músculos da perna ou os músculos inferiores do corpo, esses músculos comprimem as veias. Lembra que eu falei que as veias têm válvulas? Então, ao espremer a veia, eu empurro o sangue de volta ao coração. Ao começar uma atividade física, você contrai os músculos, aumentando o retorno de sangue para o coração e aumentando também, vamos lá, a força do coração. O segundo é a bomba respiratória. O que é a bomba respiratória? Inspirar mais profundamente, fazer uma inspiração mais profunda, aumenta o retorno de sangue para o coração. Vou discutir por que na aula que vem. E a atividade do sistema nervoso simpático sobre as veias causa contração muscular nas veias. Causando essa contração muscular nas veias, o sangue passa mais rápido por dentro das veias
passando o sangue mais rápido por dentro das veias, ele volta mais rápido para o coração. Então, para a gente terminar de falar dessa questão da força do coração e entrar no coração como bomba, falar do ciclo do coração, a adrenalina e a noradrenalina se ligam aos receptores beta-1, que ativam o AMP cíclico. E olha o que o AMP cíclico vai fazer. Vai aumentar o tempo de abertura dos canais de cálcio do tipo L. Aumentando o tempo de abertura, entra mais cálcio. Entrando mais cálcio, aumenta o armazenamento de cálcio no retículo e mais cálcio é liberado na próxima contração, gerando mais força. Isso é bonito, né? Só que, ao mesmo tempo que entra mais cálcio, eu preciso preparar a célula para a próxima contração mais rápido. Então, sim, Inara, quanto maior o volume de sangue dentro do coração, maior a força. Quanto maior a quantidade de sangue dentro do coração, maior a força. Tá? Então, olha que lindo. Ao mesmo tempo que eu aumento o tempo de abertura dos canais de cálcio, eu ativo uma enzima chamada fosfolamban dentro do músculo cardíaco. Essa fosfolamban, por uma série de eventos, aumenta a atividade. Veja só, rapidinho, vou voltar aqui. Eu sei que eu estou voltando bastante, mas aumenta a atividade dessa bomba. Aumentando a atividade dessa bomba, e indiretamente também a do trocador, o cálcio é retirado do citoplasma mais rapidamente. Se o cálcio é retirado mais rapidamente, o músculo cardíaco relaxa mais rápido. Se o músculo cardíaco relaxa mais rápido, o tempo de duração da contração é menor. Então, o que a noradrenalina e a adrenalina fazem? Aumentam a frequência de disparo no nosso sinoatrial, aumentam a quantidade de cálcio e diminuem o tempo de contração. Por isso que o sistema nervoso simpático é capaz de, tão rapidamente, aumentar a quantidade de sangue que o coração consegue movimentar. Faz sentido ou não faz? Quais são os dois fatores que alteram a força do coração? Quais são os dois fatores? Concentração de cálcio e estiramento, certo? Quanto mais cálcio, mais força. Quanto maior estiramento, mais força. E quais são os fatores que afetam a frequência? É o simpático e o parasimpático. O que o simpático faz sobre a frequência? Aumenta. E o que o parasimpático faz? Diminui. Olha a prova, olha a pergunta de prova se construindo aí. Tá? Então, Moisés, o estabiliza, você está certo. Tá? Porque o coração sozinho bate a cerca de 90 e em repouso ele fica a 60. Mas a resposta que eu gostaria de ver é que o sistema nervoso parasimpático diminui a frequência. Tá? É que o sistema nervoso simpático diminui a frequência. Beleza? Professor, quando fala da frequência, está falando propriamente mesmo dos batimentos cardíacos? Isso, estou falando dos batimentos cardíacos. Tá, beleza. Valeu. Tá bom? Então, tudo bem, galera? Isso faz sentido, sim ou não?
Então, podemos continuar? Agora a gente vai falar um pouquinho do coração como bomba, tá? Então, a parte elétrica e a... rapidinho. Eu sei que esse daqui é o último gráfico, é a última imagem do capítulo 14. Mas eu queria que vocês guardassem essa imagem no coração de vocês, literalmente. Porque a gente já vai falar do que é débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue movimentada pelo coração em 1 minuto. Tá? Quanto sangue o coração consegue movimentar em 1 minuto? Ponto. O débito é derivado diretamente da frequência cardíaca e da força de contração do músculo. A gente já viu a força. A gente já viu a frequência. Então, agora entender débito vai ser uma mata, vai ser tranquilinho. Né? O Inara, são os capítulos 14, 15 e 16. A gente só vai falar um pouquinho do 16. Tá? O 16 eu falo muito mais em histologia do que em fisiologia. Porque é sangue, células sanguíneas. Então, para a gente entender a quantidade de sangue que o coração joga para fora, eu só preciso entender frequência e força. E se você já entendeu frequência e força, beleza, você já sabe que a inervação simpática aumenta a frequência, aumenta a contratilidade, que é a força, aumenta a constrição venosa, que aumenta o retorno venoso. Aumentando o retorno venoso, aumenta o volume diastólico, que a gente vai ver o que é, e aumenta a força. Olha só que lindo, cara. Guarda essa imagem. Guarda essa imagem. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do coração como uma bomba. Tá? Para falar do coração como bomba, eu sei que tem muita coisa para a gente discutir. Tem mesmo. Tá? Não é fácil. Mas o coração estabelece o que a gente chama de ciclo cardíaco. Tá? A gente estabelece o que a gente chama de ciclo cardíaco. Então, comecemos falando o seguinte. Existem regiões do coração chamadas marca-passo que estabelecem a frequência com que o coração contrai. Já vimos. O nó sinoatrial é a principal região marca-passo do coração, mas não é a única. Tá? Existe também, como eu falei, as fibras de Purkinje, os ramos do fascículo, o nó atrioventricular e as vias internodais. Tá? São outras regiões do coração que também são marca-passo, tá? Que também são marca-passo, só que o nó sinoatrial é o que despolariza mais rápido. Tá? Então, essas fibras e esse nó atrioventricular, eles não vão ter a função, em condições normais, eles não terão a função de definir a frequência do coração. Eles terão a função de conduzir o impulso gerado pelo nó sinoatrial. Então, pensa o seguinte comigo. O nó sinoatrial disparou um potencial, ok? Esse nó atrioventricular, ele também dispara, só que ele dispara mais devagar. Tá? O nó sinoatrial dispara mais rápido. Na hora que o nó atrioventricular está se preparando para disparar o próximo potencial dele mesmo, tá? Chega o impulso do nó sinoatrial e dispara o potencial. E aí ele passa para frente. Aí ele fala, tá bom, então agora vamos preparar para disparar o próximo. Quando ele está se preparando para disparar o próximo, chega o impulso gerado no nó sinoatrial e ele dispara. Então, o nó sinoatrial é o marca-passo do coração todo, porque
ele é o que despolariza mais rápido. Então é ele que determina tá? O ritmo do coração. Beleza? Então podemos dizer que o coração está inteiramente ligado eletricamente. E a condução do impulso elétrico é feita principalmente por essas fibras do sistema de condução. Estamos juntos nisso? Se eu perguntar para vocês, quem é a região do coração que determina a frequência cardíaca? Se eu perguntar para vocês, quem é? O que vocês vão me responder? Em condições normais. Em condições normais. O que vocês vão me responder? Quem é a região do coração que determina a frequência cardíaca? O que vocês vão me responder? Isso, Inara. Fica claro isso, galera? Podemos seguir? Então vamos lá. Qual é a sequência de condução elétrica do coração? Então saibam que eu tenho, se familiarizem, por favor, se familiarizem. Moisés, mentira, cara, dessa vez eu vou fazer, eu prometo. Eu prometo que eu vou fazer. Então, se familiarizem com essa imagem. Lembrem dessas fibras que carregam o impulso elétrico dentro do coração. Então, eu tenho aqui o nó sinoatrial, um conjunto de fibras que liga o nó sinoatrial ao nó atrioventricular, que são chamadas fibras internodais. E eu tenho, fibras que carregam o impulso do nó atrioventricular, primeiro para a parede do ventrículo central, a parede média do ventrículo, até o ápice do coração, e depois fibras que carregam do ápice para cima, tá? De volta em direção ao átrio. Professor? Oi. Essas fibras, elas são veia? Não, né? São músculos, são fibras musculares. Musculares mesmo, tá? Não são. Tá? Só que elas são tão especializadas, mas tão especializadas na condução, que elas conseguem conduzir impulso muito mais rápido do que as suas células vizinhas. Uhum. Tá? Então elas são chamadas sistema de condução. Tá. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Como que ocorre a condução? Como que ocorre a condução do impulso elétrico no coração? Primeiro, o nó sinoatrial despolariza. O nó sinoatrial despolariza e envia sua despolarização para o átrio, para as paredes do átrio, pelas vias internodais. Então, primeiro, o átrio despolariza, hein? Então, primeiro, o átrio despolariza. Tá? É uma condução mais lenta pelo átrio. Conforme o átrio despolariza, olha que bonitinho, o átrio contrai. Então, o átrio despolariza e contrai. Pô, legal. Aí esse impulso chega no nó atrioventricular, que é esse daqui. O impulso chega no nó atrioventricular e sofre um pequeno atraso. Tá? Sofre um pequeno atraso. Então, a despolarização demora um pequeno tempo para sair do nó atrioventricular e começar a descer pelo ventrículo. Tá, para que serve esse atraso? Já vou falar. Aí, esse impulso, ele é rapidamente conduzido para o ventrículo, primeiro na parede central do ventrículo, atinge o ápice, e depois do ápice ele é espalhado para as paredes laterais.
Então, aqui vocês veem que nós temos dois momentos elétricos do coração. Nós temos dois eventos elétricos do coração. O primeiro no átrio e o segundo no ventrículo. Beleza? O Inara sempre faz mais ou menos esse caminho, tá? Átrios, tá? Átrios e ventrículos, tá? Por questões simples, de simplificar, a gente diz que os átrios estão juntos e os ventrículos estão juntos. Tá bom? Pensa assim, os átrios estão juntos e os ventrículos estão juntos. Tá? Então, para a gente aferir, para a gente saber como que ocorre nessa despolarização, nós podemos fazer um exame chamado eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele é feito pela aferição, pela mensuração da diferença de potencial elétrico entre três pontos do seu corpo: braço direito, braço esquerdo, perna esquerda. Então nós colocamos eletrodos, tá? Nós colocamos eletrodos, que são sensores de eletricidade, nesses três pontos do seu corpo. Quem já fez a eletrocardiograma sabe. E nós medimos os dois, tá, Winara? Os dois, tanto fisiologicamente quanto anatomicamente. Os átrios contraem juntos, depois os ventrículos contraem juntos. Tá? Então, quem já fez aí eletrocardiograma conhece isso daqui. Então, aqui, né, tá uma criança fazendo eletrocardiograma. Olha só que divertido. Eu tenho os eletrodos aqui no braço esquerdo, no braço direito, e aqui o outro fiozinho azul que vocês não estão vendo está indo para a perna esquerda dele. E aqui nós temos os eletrodos mais próximos do coração. Então, basicamente, é a forma que nós temos de... que horror, Nara. Mas sim, é como a gente detecta infarto, né, precocemente. Então, o eletrocardiograma ele nos permite observar o que está acontecendo no coração eletricamente. Tá? O que está acontecendo no coração eletricamente. Então vamos lá, galera. Vamos começar. Nó sinoatrial despolariza. Quando o nó sinoatrial despolariza, eu vejo no eletrocardiograma uma pequena onda de despolarização. Essa pequena despolarização é chamada de onda P. Tá? Então a gente chama as ondas de P, Q, R, S, T. Nós temos 5 ondas no eletrocardiograma. Vamos começar. Onda P. O que a onda P nos informa? Nos informa que houve uma despolarização do átrio. Tá? Aí esse impulso chega no nó atrioventricular. Lembra que no nó atrioventricular tem um pequeno atraso que eu falei para vocês? Esse pequeno atraso a gente observa aqui, ó. Esse segmento PQ. É o tempo que leva para essa despolarização passar por dentro do nó atrioventricular e começar a descer para o ventrículo. Esse pequeno atraso marca o momento em que ocorre a contração dos átrios. Guarda isso. Em seguida, o ventrículo, agora cheio de sangue, começa a despolarizar. Então eu tenho a onda Q, que é a passagem do impulso pelo septo, a onda R, que é a chegada da despolarização no ápice e envio para a parede, e a onda S, que é a despolarização da parte lateral dos ventrículos. Tá? Então essa onda QRS ela é a maior porque é a despolarização
do ventrículo, que é a maior massa muscular do coração. Esse ventrículo despolariza, e aí eu tenho um segundo momento de descanso, né, de interrupção do impulso elétrico, que é o chamado segmento ST. Esse segmento ST representa quase todo o momento de contração dos ventrículos. Tá? Então, a contração dos ventrículos ocorre durante esse segmento ST, basicamente. Contraiu, despolarizou, agora o que o coração precisa fazer? Repolarizar, voltar para o descanso. Então, olha só, durante a repolarização do ventrículo, surge uma nova onda, chamada de onda T de tatu. Então, a cada ciclo cardíaco, nós temos essas 5 ondas. Despolariza o átrio, atraso no nó atrioventricular, despolarização do ventrículo, contração do ventrículo, repolarização do ventrículo. Lindo isso, né? Só que você vai me falar, tá, cadê a repolarização do átrio? Está aqui. A repolarização do átrio ocorre ao mesmo tempo que a onda R, que é a despolarização do ventrículo. Então, nessa técnica, por essa técnica do eletrocardiograma, nós não observamos a repolarização do átrio, porque ela é escondida pela despolarização do ventrículo. Tá? Então, por exemplo, Inara, o que o médico vê, né, para saber se você está infartando ou não? Quando você infarta, uma das coisas que a gente observa é que partes do coração começam a despolarizar sozinhas. Então a gente observa dentro do eletrocardiograma outras ondas surgindo. E aí o eletrocardiograma, ao invés de ter esse formato bonitinho, ele começa a ficar assim, ó. Começa a ficar alargado esse segmento QRS, essa onda QRS, né? Que a gente chama. Então, o que isso daqui indica pra gente? Indica que o coração não está seguindo uma sequência, uma ordem. Devido ao infarto, o seu coração começa a despolarizar em locais aleatórios. E aí a gente consegue ver isso no eletrocardiograma. Se não, talvez, galera, podemos seguir rapidinho? Essa aula está acabando. O ciclo elétrico antecede o chamado ciclo mecânico cardíaco. Então, o coração mecanicamente faz duas atividades. A contração, chamada de sístole, e o relaxamento, chamado de diástole. Então, nosso coração alterna entre ciclos de sístole e diástole. Sístole e diástole. Tá? Esses são os ciclos mecânicos do coração. Sístole e diástole. Beleza? Então vamos começar o nosso ciclo mecânico do coração para a gente entender minimamente, como que o evento elétrico e o evento mecânico se interagem. Então vamos lá. Primeiro, o coração está completamente relaxado, tá? Vamos começar aqui com o coração completamente relaxado. Relaxa o coração. Óbvio que isso daqui acontece 60 vezes por minuto, tá?
Mas vamos ver como é que o nosso coração consegue fazer isso também. Então relaxa o coração, relaxa. Todas as câmaras, todas as 4 câmaras do coração estão relaxadas. Tá? Os 2 átrios, os 2 ventrículos estão todos relaxados. Então, nesse momento que o coração está todo relaxado, o sangue enche as câmaras passivamente. Tá? Então, o sangue que está voltando das veias pela veia cava e o sangue que está voltando das veias pelas veias pulmonares vai passivamente enchendo o coração. Vai passivamente enchendo o coração. Então, nesse breve momento, tanto o ventrículo quanto o átrio estão relaxados, tá? Estão relaxados. A válvula atrioventricular abre e o ventrículo vai enchendo, beleza? O ventrículo vai enchendo. Aí eu tenho a despolarização do átrio e o átrio. Isso, Inara, passivamente, porque não precisa de força, tá? Não precisa de força. O próprio sangue. Aí eu precisaria entrar num ponto físico, tá? Eu precisaria entrar num conceito físico, que é inércia, tá? O coração jogou o sangue para dentro de um tubo, tá? Se você lembra de física básica, o coração jogou o sangue para dentro de um tubo. Não é porque o coração parou de empurrar que esse líquido vai ficar parado. Esse líquido vai continuar se movimentando. Né? Então, o sangue continua rodando dentro dos vasos simplesmente por inércia. Tá bom? Então, eu não preciso colocar mais força para o sangue voltar. Aí o átrio contrai. No momento que o átrio contrai, eu tenho a sístole atrial. Tá? O sangue termina de ser empurrado para dentro dos ventrículos. Então, olha o tamanho do ventrículo aqui, galera. Tá vendo como o ventrículo aumentou um pouquinho? O ventrículo termina de encher. Olha só que bonitinho. O ventrículo termina de encher. Ele fica todo cheio de sangue. Nesse momento, o átrio contraiu, o ventrículo está relaxado. Aí a despolarização chega no ventrículo. No momento que a despolarização chega no ventrículo, o átrio relaxa, o átrio entra em diástole e o ventrículo entra em sístole. O ventrículo entra em sístole. O ventrículo começa a contrair. Nesse momento que o ventrículo começa a contrair, a válvula atrioventricular fecha e não deixa o sangue voltar para o átrio. Neste primeiro momento, o ventrículo está contraindo, criando pressão. Essa pressão que ele está gerando não é suficiente para abrir as válvulas semilunares, ou seja, ele ainda não é suficiente para vencer a pressão das artérias. Aí o coração continua, o ventrículo continua contraindo, o ventrículo continua contraindo, até que a pressão do ventrículo ganha da pressão das artérias. E aí o sangue é ejetado para dentro das artérias. Ejeta, 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 até que o ventrículo para de contrair. Nesse momento, o ventrículo começa a relaxar, as válvulas semilunares fecham, impedindo que o sangue retorne, e as válvulas atrioventriculares ainda estão fechadas. Aí o ventrículo vai relaxando,
relaxando, a pressão aqui dentro vai caindo, até que a pressão aqui no ventrículo caia o suficiente para que o sangue volte a entrar. Então aqui é um jogo de pressão. O líquido sempre vai da região de maior pressão para a região de menor pressão. Quando você coloca o estetoscópio no peito da pessoa, você coloca o ouvido, você não ouve dois sons? Tum-tá? O tum é esse som aqui. É o som do fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, quando o ventrículo começa a contrair, as válvulas atrioventriculares se fecham. E a gente ouve o primeiro som, o tum. Um som mais grosso. O coração ejeta o sangue dos ventrículos para dentro das artérias. E quando o ventrículo começa a relaxar, as válvulas semilunares se fecham. E aí a gente ouve um segundo som, o tá. Então, o sopro, Inara, é quando essas válvulas não se fecham direito e um pouco de sangue volta ou para o átrio, ou um pouco de sangue volta para dentro do ventrículo. Como é que o médico sabe qual das válvulas está dando problema? Se o problema for, se o sopro que ele ouve, né, o é no primeiro batida, o problema está nas válvulas atrioventriculares. Se o som que ele ouve está na segunda batida, o problema está nas válvulas semilunares. Beleza? Então, olha o ciclo cardíaco e olha a pressão dentro do ventrículo. Então, vamos supor que eu tenho uma mangueirinha que eu coloco dentro do ventrículo esquerdo para medir a pressão dentro do ventrículo esquerdo. Tá? Então, veja só, vamos primeiro ver a pressão, depois a gente vê o volume, e aí a gente coloca os dois juntos. Ponto A. Ponto A. Coração tá, o ventrículo tá relaxado. Entrou em sístole. O ventrículo entrou em sístole. A pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando. Até que, nesse ponto D, eu tenho a abertura das válvulas semilunares. Então a pressão sobe, 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 ganha da pressão da aorta, e aí o sangue é jogado para a aorta. O sangue é jogado para a aorta, jogado para a aorta, jogado para a aorta, até que a gente chega no ponto C. Nesse ponto C, eu tenho fechamento das válvulas semilunares. Então aqui eu ouço o famoso tá. O ventrículo entra em diástole, o ventrículo vai relaxando. A pressão vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Aí eu chego nesse ponto B, que é o momento em que ocorre a abertura da válvula atrioventricular. Aí o ventrículo vai enchendo de sangue. Não. Ah, tá, aqui é volume sistólico. Tá. Não, peraí. Desculpa, galera. Suspende o que eu falei aqui. Suspende o que eu falei aqui. Aqui é volume. Calma, esquece, eu sou uma besta. Esquece, eu sou uma besta. Aqui é ejeção. Então aqui ocorre. Desculpa, estava invertido. Desculpa.
Aqui ocorre a abertura da válvula semilunar e o sangue é jogado para dentro da aorta. Tá? E aí você tem a ejeção do sangue. Esse ciclo, tá? Esse ciclo, ele é. Eu queria saber editar, porque eu tô. Agora que eu reparei, eu tô vendo o ciclo ao contrário. O ciclo não roda nesse sentido. O ciclo roda nesse sentido. Peço desculpas. Vamos começar de novo. Peço desculpas. Vamos começar de novo. A, B, C, D. Tá? Então vamos lá. A, o coração está relaxado. Tá? A, o coração está relaxado. O coração enche de sangue. Tá relaxado. O coração enche de sangue. E chega no ponto B. Nesse momento, aqui no ponto B, eu vou ter o fechamento da válvula átrio-ventricular. O ventrículo entra em sístole, o ventrículo começa a contrair e a pressão sobe. Até que a gente chega no ponto C, em que ocorre a abertura das válvulas semilunares. Nesse momento em que abre as válvulas semilunares, o sangue é jogado para dentro da aorta. O sangue é jogado para dentro da aorta e o volume de sangue dentro do ventrículo vai diminuindo, porque ele vai jogando todo o seu sangue para dentro da aorta. Até que nós chegamos no ponto D, onde ocorre o fechamento das válvulas semilunares. Aí a pressão do ventrículo cai e nós retornamos para o ponto A, onde ocorre a abertura das válvulas átrio-ventriculares. Então, o que esse gráfico aqui nos mostra? Esse gráfico aqui nos mostra que dentro do ventrículo, quando ele está completamente relaxado, eu tenho cerca de 65 ml de sangue. Tá? O enchimento do ventrículo, tá? O enchimento do ventrículo leva ele a até 135 ml aproximadamente, tá? Em média. Esse 135 ml é chamado volume diastólico final, VDF. É o volume do ventrículo no final da sua diástole. É o volume do ventrículo no final da sua diástole. Tá? É a maior quantidade de sangue que o coração consegue receber em condições normais. Moisés, por que a gente simplesmente não chama de cheio? Porque o ventrículo pode receber quantidades variáveis de sangue. Tá? O ventrículo pode receber quantidades variáveis de sangue. Depende daquelas condições de pré-carga. Contração dos vasos, bomba muscular e bomba respiratória. Sim, Inara, o volume está relacionado com a pressão. Tá? O volume está relacionado com a pressão. Então, nesse volume diastólico final, é o momento que o coração acabou de receber o sangue. Tá? Nesse primeiro momento, tá, esse segmento entre B e C, vocês podem ver que o coração está aumentando a pressão, mas não consegue. O coração está aumentando a pressão, mas ele não consegue vencer a pressão da aorta. Isso mesmo, Inara, diástole é relaxamento, sístole é contração. Ele não consegue vencer a pressão da aorta. Então ele vai contraindo até conseguir vencer a pressão da aorta, que é quando abre a válvula semilunar.
joga o sangue para dentro da aorta, o ventrículo vai diminuindo o volume, até que ele chega aqui no ponto D, que é o volume sistólico final. O que é o volume sistólico final? Quanto sangue fica dentro do coração depois da sístole. Então aqui eu tenho o volume diastólico final, quantidade de sangue que fica no final do relaxamento. Volume sistólico final, volume de sangue que sobra depois da contração, depois da sístole. Essa diferença entre volume diastólico final e volume sistólico final é chamado de volume sistólico. Ou seja, quanto sangue o coração consegue jogar para fora a cada ciclo. Isso é volume sistólico. Quanto sangue o coração consegue jogar para fora a cada vez que ele faz esse ciclo. Sim ou não? Último ponto. Débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue em litros por minuto que o sangue consegue circular. Tá? O que depende do débito cardíaco? O débito cardíaco depende da frequência cardíaca e do volume sistólico. Ou seja, a quantidade de sangue que o coração circula é igual ao número de vezes que o coração bate por minuto vezes quanto sangue o coração joga para fora cada vez que ele bate. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito. Se eu aumento o volume, eu aumento o débito. Se eu diminuo a frequência, e se eu diminuo o volume? Então lembrem dessa fórmula. O débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Quantas vezes o coração bate por minuto, vezes quanto sangue ele joga para fora cada vez que o ventrículo entra em sístole. Então, voltando aqui nessa imagem, olha o débito cardíaco. O que eu posso fazer para aumentar o débito cardíaco? Aumentar a frequência, aumentar a contratilidade, aumentar a força. Olha o volume diastólico final aqui. Quanto mais sangue eu tenho aqui, maior é a força do meu coração na próxima contração. Semana que vem, falaremos sobre pressão e volume. Lição de casa para a semana que vem é o capítulo 15. É um capítulo mais curto, mas é um capítulo que tem muito conteúdo. Tá, o capítulo 15 é mais curto do que o 14, bem mais curto do que o 14, só que ele é um capítulo bem mais denso. Tá? Então eu preciso que vocês leiam, eu preciso que vocês entendam. Tá bom?